Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, reta final de preparação, concurso Petrobras. E nesta semana, o meu trabalho aqui é fazer vídeos específicos de tópicos de língua portuguesa. Vídeos mais curtos, porém, vídeos que vão te relembrar conceitos, vão massificar conceitos essenciais da língua portuguesa para você chegar em condições reais de gabaritar língua portuguesa no concurso da Petrobras. Sabemos que a banca organizadora é o Sebrasp e por isso vamos aqui em cada videozinho, massificar, bater conceitos que você precisa saber, beleza? E neste vídeo vamos falar da tipologia textual. Pessoal, a tipologia textual lá no seu edital do Sebrasp, no seu edital do concurso da Petrobras, é o item de número 2, na qual ele traz reconhecimento de tipos textuais. E aí ele diz quais são os tipos textuais que poderão ser cobrados: a narração, a descrição e a dissertação, beleza? Então se liga aí, pode ser cobrado de você reconhecer um texto da tipologia narrativa, ou da tipologia descritiva, ou da tipologia dissertativa. Lembrando que texto dissertativo pode ser dividido em dois: dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Vamos lá. Narrar, o que é narrar? Narrar é contar uma história. Eu tenho um personagem, eu tenho um enredo, que é a história propriamente dita. Eu tenho ali um narrador, eu tenho um espaço, ou seja, um local na qual essa história está desenvolvendo. Eu tenho um tempo, ou seja, um período, né, dessa história, quando essa história está se desenvolvendo, tá? Agora, descrever é criar uma imagem. O autor vai criar uma imagem mental no leitor, tá? Então, vai fazer muito uso de adjetivo, muito uso de substantivo. Então, na descrição, em vez do autor falar, olha, é uma casa em Siqueira Campos, ele vai dizer, é uma bela e grande casa, pintada de amarelo na cidade de Siqueira Campos, interior do Paraná. Então ele vai dar detalhes, ele vai caracterizar. Na descrição a ideia é essa. Já na dissertação ele vai trazer fatos, vai trazer dados. Na dissertação expositiva ele vai trazer esses fatos e dados de caráter informativo. Na dissertação expositiva, ele vai te informar, é algo mais suave. Ele vai trazer as informações para você de uma maneira mais informativa. Já na dissertação argumentativa, ele vai ter um ponto de vista, haverá uma opinião do autor, tentando te convencer de uma determinada tese, de um determinado ponto de vista. Então, muito cuidado quando falamos de dissertação expositiva e de dissertação argumentativa, porque nas duas situações ele pode te trazer fatos e dados. Então, quando você estiver lendo o texto lá, no domingo aí, na prova da Petrobras, e ele, se tiver lá vários fatos, vários dados, por exemplo, dados estatísticos, aí você vai ter que perceber o seguinte: se o autor está tentando te convencer de uma situação, né, ou não, ou se ele apenas está jogando aqueles dados ali de maneira informativa, tranquilo? Beleza? Pessoal, vamos avançando então, vamos ver aí questão aí do Sebrasp, que já abordou aí recentemente, vamos ver texto, né, do Sebrasp, que abordou aí recentemente tipologia textual, beleza? A ideia é, pessoal, massificarmos conceitos aí para que você chegue na hora da prova e não vai dar mole aí em questões fáceis, beleza? Vou sair da tela aqui e vamos ler juntos esse primeiro texto, tá? Vamos lá. Isso aí, pessoal, esse texto aí é um texto do ano passado, tá? Sebrasp, ano passado. Com altos índices de evasão escolar, baixo engajamento e conteúdos pouco conectados à realidade dos alunos, o ensino médio já era
antes da pandemia, então antes da pandemia de Covid-19, a etapa mais desafiadora da educação básica. Ok. Com o fechamento das escolas e o distanciamento dos estudantes do convívio educacional, os últimos anos escolares passaram a trazer ainda mais dificuldades a serem enfrentadas, reforçadas pelas desigualdades raciais, socioeconômicas e de acesso à internet. Então veja que nesse primeiro parágrafo, o autor já traz uma tese, já traz uma opinião. Olha aqui, ó. Ele traz, com altos índices de evasão escolar, baixo engajamento, conteúdos pouco conectados à realidade dos alunos, o ensino médio já era, antes da pandemia de Covid-19, a etapa mais desafiadora da educação básica. Então temos aqui, por enquanto, nesse momento aí, um texto dissertativo, e ele trazendo essa tese, nós vamos aí caminhar, por enquanto, vamos pensar num texto dissertativo que, por enquanto, está caminhando para ser argumentativo, né? Pode ser que ele seja argumentativo, mas também pode ser que o autor tenha essa tese, ou seja, tenha essa ideia inicial dele, mas depois o texto se estruture de uma maneira apenas expositiva, na qual ele vai apenas te apresentar fatos, apresentar dados para você. Então, a gente precisa agora entender como que o autor vai desenvolver isso aí. Mas veja, não é narração, não é ele não tem personagem, não tem espaço, não tem enredo, né? Não é uma narrativa. Não é uma descrição também. Veja, ele não está descrevendo um local, um objeto. Tá vendo? Então, se ele te perguntar na prova qual tipologia textual é essa daí, você já pode dizer o quê na Petrobras? Já pode dizer que é uma dissertação, porque ele tem a opinião do autor ali. Agora, a gente vai verificar se essa opinião ela vai ser embasada apenas ali em dados expositivos, né? Ou seja, vai se tornar um texto predominantemente expositivo, ou se ele vai realmente ficar argumentando ao longo do texto. É isso que nós vamos analisar agora. Tá? Verifique o seguinte, pessoal. Às vezes o texto ele pode ter um pouco de um tipo textual e um pouco do outro. E aí a gente vai ter que analisar qual é o tipo textual que vai predominar. Beleza? Mas veja, já nesse texto aqui, nós já descartamos. Não é narrativo, não é descritivo. Então você já mataria a questão. Ele é dissertativo. Tem a opinião do autor ali. Beleza? Beleza. Se na prova da Petrobras disser apenas que é dissertativo, pronto, já matou. Agora, pode ser que ele diga que é dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. É isso que nós vamos analisar agora. Olha aí, Nenhuma avaliação diagnóstica precisou, né, ou seja, conseguiu ali dizer, né, os prejuízos totais da pandemia para a aprendizagem dos alunos. Mas há alguns estudos que ajudam a entender melhor o cenário. Então, a respeito aí dos prejuízos causados pela pandemia, né, na aprendizagem dos alunos. Vamos lá. Vai apresentar agora uma pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, apontou que houve piora em todas as séries avaliadas. Segundo a pesquisa amostral em matemática, o desempenho alcançado no terceiro ano do ensino médio foi de 255 pontos na escala de proficiência, inferior aos 261 obtidos ao final do nono ano em 2019, tá vendo? Então tá dizendo aí que alguns estudos, né, dizem aí que houve uma piora na questão do ensino, né, do ensino após a pandemia, e inclusive está dando esse exemplo do nono ano do ensino fundamental, que antes, ali em 2009, era 261 pontos e depois passou para 255, né? Tá. Beleza. Em língua portuguesa, os estudantes do nono ano apresentaram uma queda de 12 pontos, E os do terceiro ano do ensino médio, uma queda de 11 pontos. Ok? Está apresentando esses dados aí, mostrando que realmente a pandemia foi prejudicial. Após o retorno presencial, estados e municípios ainda têm muito trabalho para identificar os reais prejuízos, dimensioná-los, encontrar caminhos, soluções para que professores e estudantes possam retomar a aprendizagem.
para Suelaine Carneiro, coordenadora de educação na GL10, Organização da Sociedade Civil, que se posiciona em defesa de mulheres e homens negros. Então agora palavras dela, ó. Palavras dela, palavras da Suelaine, olha ali, ó. Aspas para ela, aspas, discurso direto, palavras dela. Ou seja, existe um consenso de que não foi possível atender todos os alunos durante a pandemia, na educação pública. Olha aí, mais aspas para ela, ó. Do jeitinho que ela falou. Os dados indicam um baixo número de participação dos estudantes, somado à impossibilidade de os familiares acompanharem a resolução das tarefas. Então, os pais não conseguiam acompanhar as tarefas, os alunos fazendo as tarefas, beleza? Afirma ela, né, a Suelaine falando. Mas não fica apenas nisso, ó. Mais palavras da Suelaine. Em termos de aprendizagem, os dados também mostram dificuldade no que diz respeito à compreensão e à resolução das tarefas. Fecha aspas. De acordo com ela, mais uma vez, de acordo com a Suelaine, a situação de alunos negros requer ainda mais atenção. Mais aspas para ela aqui, para a Suelaine. É preciso prestar atenção nessa condição. A pessoa já estava vulnerável socialmente, né, antes da pandemia, sem a possibilidade de realizar um isolamento dentro de casa, pois vive em uma casa pequena ou onde não há cômodos suficientes. Fecha aspas aí para Suelaine. Agravada pela pandemia, que engrossou o número de trabalhadores desempregados, a questão econômica foi um dos grandes fatores que impactou a vida dos estudantes do ensino médio. Agora, abre aspas aí para mais outra pessoa. Ó. Abre aspas. Ó. Temos alunos que estão trabalhando no horário de aula dizendo que precisam ajudar a família e, aos fins de semana, assistem às atividades. Fecha aspas para quem? A professora Luceni Ferreira, da Escola Estadual Mário Davi Andreasa, em Boa Vista, Roraima. Luceni, olha aqui, ó, mais palavras da Luceni, ó. Agora no discurso indireto, né? Luceni conta que muitos alunos chegam a falar que não conseguem aprender nada e desabafam por sentir que a aprendizagem foi prejudicada, principalmente os que estão em processo de preparação para o vestibular. Apesar dos desafios, agora Suelaine vai falar. Ó. Suelaine acredita que os impactos não são irreversíveis, como outros especialistas têm apontado. Mais aspas para Suelaine. Você pode recuperar 2 anos se houver políticas públicas, compromisso público com a educação, de forma a desenvolver diferentes ações, diz ela, a Suelaine. A respeito dos sentidos e dos aspectos tipológicos e coesivos do texto, julgue o próximo item. Então está dizendo o seguinte, o item. O texto é predominantemente descritivo, pois descreve dados e opiniões recolhidos de especialistas e base de informação. Pessoal, não, né? Já vimos que esse texto não é descritivo. Ele não procura, ele não está descrevendo um lugar, ele não está descrevendo uma pessoa, um objeto, um animal, ou seja, dando adjetivos para aquele objeto, para aquela pessoa, para aquele animal, para aquele lugar. Não, ele não está fazendo isso. Ele está, sim, realmente, apresentando dados, apresentando opiniões. Por isso, pessoal, pelo fato de esse texto ter começado com uma tese, ou seja, com uma opinião do autor, mas depois ele ter se baseado quase que exclusivamente em dados e também em falas de terceiros, está se baseando em outras pessoas, na opinião de outras pessoas, o tempo todo você tem ali aspas para outras pessoas, fulano disse, o texto inteiro se baseando nisso. Temos então um texto dissertativo, sim, ele é dissertativo, mas ele não é dissertativo argumentativo, ele será dissertativo expositivo. Ele está te apresentando o tempo todo a fala de alguém. Alguém falou, alguém disse, alguém falou, alguém disse, aspas para fulano, Lucenir conta, Suelaine acredita. É sempre assim nesse texto. Por isso é um texto dissertativo expositivo. Então esse item aí que diz que ele é descritivo está errado. Vamos lá. Revisão aqui na nossa reta final. Olha aí, está aí na tela para você. Leia comigo. Está aí na tela. Revisão.
é revisão geral. Tipologia textual, você não pode errar. 5 tipos textuais. Descritivo, primeiro. Ele faz o quê? Descreve um objeto, pessoa, cenário. Nota-se a presença de quê? Adjetivo, substantivo, verbos no pretérito, ou seja, no passado. Aspectos descritivos são comuns ao texto narrativo, ou seja, você pode ter uma narrativa, em alguns momentos dessa narrativa, eu preciso descrever um objeto, descrever uma pessoa, descrever um cenário, descrever um lugar, né? São exemplos de descrição, olha aí, ó, boletim de ocorrência, o famoso BO, né? O policial vai lá e coloca, ó, o bandido que vestiu uma roupa assim, assim, assado, pulou um muro de cor branca e assim vai. Instruções em geral, cardápio, né? Cardápio descritivo, tem lá, olha, esse frango aqui, ele tem tempero tal, esse prato aqui é arroz, feijão, bem temperadinho, com uma saladinha, tá descrevendo. Crônica também, romances. O que é dissertativo, argumentativo? Tá aí na tela, olha aí na tela. É para massificar, massificar isso aí para o concurso da Petrobras domingo. No argumentativo, o autor não só traz à luz uma tese, ou seja, um ponto de vista, mas também o que? Defende essa tese, tenta persuadir, ou seja, convencer o leitor. Em geral, o dissertativo argumentativo tem o que? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A linguagem é clara, linguagem objetiva, quase sempre é escrito na terceira pessoa do discurso, né? Então, terceira pessoa. Pode ser encontrado nas redações do Enem e também outros vestibulares, nos ensaios. Vamos lá, dissertativo expositivo. Expositivo, que é o caso da nossa questão, né? Esse texto que nós lemos agora, ele é predominantemente dissertativo expositivo, né? Então veja lá. Expõe-se argumentos sem a pretensão de convencer ou coagir o leitor. Foi isso que foi feito. Ele tem um argumento, mas aí o que ele fez? Ele apresentou, olha só, ele apresentou para você. De fato, temos esse problema aqui, né, depois da pandemia. Temos esse problema aí. Né? Ele expôs para você que tem esse problema. Tá? Ele não apresentou para você, ele, mas esse problema aí, vamos tentar resolver. Esse problema esse problema, no caso dos alunos, né, que pioraram seu rendimento, aí foi causado, enfim, ele não tentou te convencer de algo, ele apenas expôs para você o problema, ele não tentou te convencer, vamos resolver isso aí, né, vamos, sei lá, tentar melhorar essa questão, porque senão o país vai entrar em crise. Não, ele não fez isso, cara. Ele apenas expôs para você que tem um problema lá. Temos um problema. A Suelane falou que tem um problema ali, ó. A Luceni também disse que tem, ó. Tem o dado aqui, estatístico, que falou também, ó. Tem um problema. Entendeu? Agora, vamos achar uma solução. Esse problema aí, esse problema tá deixando o país uma merda. Não, nada disso. Apenas ele expôs o problema. Entendeu? Esse texto que nós lemos agora. Por isso que é expositivo. Então, o ponto de vista é apresentado impessoalmente, com neutralidade. Nesse texto, né, expositivo, costuma haver dados, números, relatos. A ausência de adjetivos, ó, ausência de adjetivos. Já vimos que o adjetivo é da onde? O adjetivo é lá do texto descritivo. Ou o uso comedido, ó, comedido é moderado. Moderado é igual o professor Anderson Magalhães, comedido, moderado. Né? Então, o uso de adjetivos de forma comedida, de forma moderada. Esse texto dissertativo encontra-se em dicionários, enciclopédias, artigo científico, pessoal. Olha aí, ó, artigo científico, está te explicando de uma matéria. Livros de história também. Vamos avançando aí. Pessoal, texto injuntivo agora, não cai na Petrobras, tá? Olha aí, texto injuntivo, só para você saber, só a título de conhecimento. Mas o injuntivo não cai nesse concurso da Petrobras 2024, não. Ele apresenta orientações, ordem, recomendações ao leitor. Exemplo, bula de remédio, rótulo de produto, manual de instrução, regime interno dos órgãos públicos, né? O injuntivo é assim, ó, faça isso, faça aquilo, né? Dá ordem para você.
recomendação. É bom você conhecer o injuntivo, porque se no concurso da Petrobras o cara colocar um injuntivo, você sabe que é injuntivo, entendeu? Daí você já sabe que não é nem dissertativo, nem narrativo, né? Nem dissertativo, nem narrativo, nem descritivo. Tá, o texto narrativo agora, marcado pelo espaço, tempo, né? Espaço, onde está acontecendo essa história aí? Está sendo contada. Tempo é quando. Então espaço aqui, ó, onde a história está rolando? Cadê? Onde que está rolando essa história aí? Essa zorra toda aí está acontecendo aonde? Onde? O espaço, né, é onde? E o tempo é quando? Quando que essa zorra está acontecendo? Enredo é a história propriamente dita. Personagem, quem está contando a história? É o cara que está lá dentro da história? É o cara que está por fora da história? O terceiro, né? Personagem, narrativa em terceira pessoa, alguém está contando? É narrativa em primeira pessoa, o cara que está dentro da história está contando? Esse tipo de texto remonta à poesia épica em que se relatava os feitos de um herói. Isso é lá na antiga, na Odisseia, Eneida, tá? Aqui, ó. Sei lá quando começou o texto narrativo, tá, gente? É nesse tipo textual, narrativo, né, que se desdobram os romances, né? Que se desdobram os romances, como contos, fábulas, né, crônica, tudo isso é narrativo, gente, ó. Romance, conto, fábula, crônica, depoimento. Prevalece o uso de verbos no pretérito, né? Verbo no passado. É muito comum haver traços narrativos na descrição e vice-versa. Na descrição, muitas vezes eu tenho passagem narrativa. E na narrativa, muitas vezes eu tenho passagem descritiva também. Olha aqui, ó. Isso eu falo aqui, ó. Até vou marcar ali, grifar para você, ó. Um mesmo texto pode carregar consigo, em maior ou menor notoriedade, traços de mais de um tipo acima exposto. Deve-se identificar aquele que prevalece. Ó, o texto anterior que nós lemos, ele é o quê? Aí eu deixo ali marcado para você, ó. Ele é dissertativo e expositivo. O autor expõe o ponto de vista dele e sustenta sua argumentação em autoridades, né? O tempo todo. Suelaine disse, de acordo com ela falou, né? Ela diz, ó, é preciso prestar atenção nessa condição, a pessoa já está vulnerável. Depois ele fala da Lucenira. Então é o tempo todo baseando no pensamento de outro, da Suelaine, da Lucenir. O texto se constrói na maior parte dele, ó. Prevalece nesse texto o dissertativo expositivo. Em alguns pontos ele é argumentativo, mas ele prevalece nesse texto aí o expositivo, tá? Beleza, vamos a outro texto agora, tá? Vamos a outro texto, só mais esse texto aí agora para a gente analisar e botar aí mais conteúdo para reforçar aí para você, beleza? Vamos vitaminar aí, galera, vamos dar uma vitaminada, tá? Só falar aqui rapidinho. Pessoal, então esse texto que nós lemos agora, ele é dissertativo expositivo, é o que prevalece nele, dissertativo expositivo, tá? No começo ali ele até parece argumentativo, né? Pô, tem um ponto de vista e tal. Ele de fato, ele defende a ideia, né, de que houve uma piora no ensino, né, depois da pandemia ali, mas, cara, ele faz isso de forma expositiva, né? Sempre se referindo a um terceiro, A maior parte do texto se referindo a um terceiro. É expositivo, pô. Expositivo. Ele tem uma ideia, né? Mas ele faz isso de forma expositiva, né? Cadê a opinião do autor? O autor se posicionando, né? Não tem, tá? Então, só lá no comecinho tem um pouquinho, né? Mas aí depois ao longo do texto inteiro é expositivo, beleza? Tranquilo? Por isso que muito cuidado você precisa tomar quando você estiver fazendo a sua redação, inclusive. Pô, você vai fazer redação aí no vestibular, né? Aí pede argumentativo, no Enem também. E aí você fica o tempo todo, não, porque de acordo com fulano, de acordo com os dados, de acordo com fulano, tá, mas cadê a sua opinião? Cadê o seu posicionamento? Se não tiver o seu posicionamento, cara, perde o caráter argumentativo, tá? Fica expositivo demais. Vamos lá. Olha aí agora, vamos agora ver aí mais um texto. Vamos lá. O Estado moderno exerce um papel importante, o Estado moderno exerce um papel importante na moldagem da distribuição de renda e do bem-estar entre seus cidadãos, moderando as desigualdades geradas pela economia de mercado. Ele quem? O Estado, ó,
Aqui, recurso coesivo, hein? Ele, o Estado moderno, busca esses objetivos por intermédio de várias políticas públicas, como o estabelecimento do arcabouço legal do ambiente de negócios, a regulação da concorrência econômica, a provisão de bens e serviços públicos, a promoção de transferências monetárias às famílias de baixa renda e a arrecadação dos tributos necessários a seu financiamento. Entre as principais funções do Estado, sob a ótica das finanças públicas, está a função redistributiva. Essa função está basicamente associada a ajustamentos no perfil da distribuição de renda, uma vez que as alocações de mercado podem levar a uma situação de desigualdade não apoiada pelos anseios gerais da população. Nesse caso, o equilíbrio de mercado pode passar a gerar conflitos e a interferir no funcionamento da própria sociedade. O importante instrumento à disposição do Estado para exercer sua função distributiva é, naturalmente, o sistema tributário. Por meio dele, do sistema tributário, o governo pode ajustar a renda dos cidadãos, taxando mais algumas rendas e menos outras, de forma a atingir uma distribuição final mais equitativa. No sistema tributário progressivo, é aquele no qual os impostos aumentam mais que proporcionalmente com o aumento da renda dos contribuintes. O sistema regressivo ocorre quando o pagamento dos impostos aumenta menos que proporcionalmente com a renda dos contribuintes, e proporcional ou neutro quando os impostos aumentam proporcionalmente com a renda. O sistema de impostos progressivo tende a reduzir a desigualdade de renda entre os cidadãos. No contexto do sistema tributário de qualquer país, o tributo que melhor possibilita a aplicação do princípio da progressividade é o Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF. O Imposto de Renda da Pessoa Física brasileiro apresenta elevada progressividade em termos de desvio da proporcionalidade e moderada capacidade redistributiva, em função da baixa representatividade da arrecadação frente à renda brutal total do país. A progressividade do tributo brasileiro advém essencialmente da estrutura de alíquotas, sendo que a estrutura das deduções do rendimento bruto é proporcional e, portanto, neutra em termos de progressividade. Ok. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Pessoal, antes de ler o item, eu fiz de propósito aqui a leitura desse texto. Eu li esse texto aí de maneira contínua. Você viu como é chato esse texto? Eu passei o tempo todo te dando informações. Eu acho que em algum momento você até viajou na maionese. Que coisa chata. O tempo todo te dando informações. Um texto que passa o tempo todo te apresentando informações é o quê? É narrativo? Está contando uma história? Não. É descritivo? Está te descrevendo um objeto, um lugar, um fato, um acontecimento? Não. Ele é dissertativo ou expositivo. Ele está te expondo fatos. Ele está te expondo dados. Ele está te explicando alguma coisa. É expositivo. Lembra que alguns minutos atrás eu falei o seguinte: o texto expositivo também você pode encontrar lá em livro de história. Sim, porque vai te explicar ali o que aconteceu, né? Está te expondo coisas que aconteceram de forma neutra. Tá? E é isso que acontece aqui. Esse texto aí, ó, olha o jeito que eu li para você. Eu li de forma contínua. Chato pra dedéu, né? Apresentando informação de tributário, não sei o que. Tá. Expositivo, cara. Olha aí. Vamos ver agora o item. Vamos ver o item agora. No texto predomina a tipologia descritiva. Nada. O que se confirma pela exposição de dados. Olha aqui, ó. O cara mesmo fala que está expondo dados. Se está expondo dados. Sim, ele está expondo dados. É expositivo. Professor, e se na prova viesse dizendo que é dissertativo? Tá certo. É uma dissertação expositiva. Assim como poderia ser uma dissertação argumentativa. Que a dissertação existem duas. Dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Olha aí, ó, comentário que eu fiz aí para você, ó. O texto dessa questão é predominantemente expositivo. Um texto predominantemente descritivo, se fosse descritivo, né, como o item está dizendo que é descritivo, o que o descritivo faz? Vamos massificar. Descritivo é aquele cujo principal objetivo é
retratar algo, alguém, um lugar, um evento, uma situação de forma detalhada, de forma vívida, de modo que o leitor possa criar uma imagem mental. O leitor vai criar uma imagem mental do que está sendo descrito. Ele, o texto descritivo, enfoca em transmitir informações sensoriais, como cores, formas, tamanhos, texturas, sons, odores, de maneira a criar uma cena clara na mente do leitor. Características de um texto predominantemente descritivo. Vamos lá, vamos focar isso aí, vamos bater. O que o texto descritivo faz? Detalhamento. Detalhamento. Esse tipo de texto, o descritivo, usa uma linguagem rica em detalhes, fornecendo informações específicas que ajudam a criar o quê? Uma imagem vívida na mente do leitor. Usa também adjetivos, advérbios. O autor frequentemente usa adjetivos descritivos e advérbios para ampliar e enriquecer. Então, vai ampliar e enriquecer as descrições. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer uma casa, o autor poderia descrevê-lo como uma casa antiga e pitoresca, tá vendo? Apresentou uma descrição a mais ali, ó. Organização espacial. Os elementos são muitas vezes organizados de uma maneira que ajuda o leitor a visualizar a disposição espacial. Ou seja, o leitor vai imaginar um lugar, né? Um espaço. Isso pode incluir a ordem que os elementos são apresentados, a estrutura geral do texto, tá? Imagens sensoriais, pessoal. Isso estou falando descritivo, tá? Porque o item diz que o texto é descritivo. O autor procura despertar os sentidos do leitor, descrevendo não apenas a aparência visual, mas também como se parece, como cheira, soa, e até mesmo como o sentido, né, ao toque. Como deve ser o toque, né? Como pode ser o toque ali. Texto, verbos de ação também, né, no texto descritivo. Textos predominantemente descritivos são comuns em literatura, poesia, redações descritivas e obras que buscam criar uma atmosfera ou ambiente específico. Eles são essenciais para envolver os leitores e transportá-los para o mundo ou a cena que está sendo descrita. Já te falo aqui, pessoal, faça um parênteses, tá? Texto descritivo dificilmente vai estar na sua prova lá da Petrobras, tá? Assim como o texto narrativo também dificilmente vai estar lá. Se ele for te cobrar aí tipologia, e que eu acredito que sim vai cobrar, vai ser ou expositivo ou argumentativo, beleza? Se você está vendo esse meu comentário que eu estou fazendo disso agora, comenta aqui embaixo, deixa aqui no comentário o seguinte: eu aposto que será dissertativo. Olha só, só quem assistiu a aula até esse ponto vai comentar isso, ó. Comenta assim, ó: eu aposto que será dissertativo. Eu aposto que será dissertativo. Coloque no comentário, só para eu saber se você chegou até esse ponto do vídeo. Vamos lá, galera. Textos expositivos, por outro lado, têm como principal objetivo apresentar informações, explicar conceitos ou analisar temas de maneira clara e objetiva, que foi o que foi feito aí, né? Ele ficou o tempo todo te falando do sistema tributário, do Estado, na distribuição de renda. Ó. Nesse caso, o texto que nós lemos, né, explora o papel do Estado na distribuição de renda, o sistema tributário e sua relação com a equidade financeira. Ele fornece informações, conceitos, análises sobre esses tópicos de forma a instruir o leitor sobre o assunto em questão, pessoal. E aí, com isso, o que nós temos? Características do texto expositivo. Olha aí, ó. Olha aí, características do texto expositivo. Apresenta informações, linguagem objetiva, análise de conceitos, estrutura lógica, falta de descrições vívidas. Ele não vai ficar te descrevendo ali de forma vívida, tá? Então, olha só, o texto expositivo, o que ele vai fazer? Ele vai fornecer informações de maneira organizada, lógica, buscando esclarecer, vai explicar um tópico específico.
A linguagem objetiva é uma linguagem clara, direta. Análise de conceitos, tá vendo? Conceito, vai te explicar um conceito. Os textos expositivos frequentemente analisam conceitos, teorias, informações, tá vendo? Texto informativo, para ajudar o leitor a entender melhor o assunto. Estrutura lógica, tá? Organizado de maneira lógica, seguindo uma sequência coerente de ideias. Ao contrário do texto descritivo, os expositivos não enfatizam descrições sensoriais detalhadas. Não. Portanto, o texto fornecido, né, que foi esse texto chato aí que nós lemos sobre o tributário, se encaixa na categoria de texto expositivo, uma vez que seu objetivo principal é expor e explicar informações, relacionadas ao tema da distribuição de renda e do sistema tributário. O texto dissertativo é aquele que tem como objetivo principal apresentar e desenvolver um argumento ou ponto de vista sobre um determinado tema. Tá bom? Tranquilo? Vou falando mais aqui, ó. Texto dissertativo, características do texto dissertativo, né? Lembrando que o dissertativo pode ser expositivo ou dissertativo argumentativo. Dissertativo expositivo, dissertativo em geral, né? Dissertativo. Apresenta um ponto de vista, uma tese. Um texto dissertativo geralmente começa com uma tese ou ponto de vista do autor, né? Um ponto de vista claro sobre o tema que será discutido. A tese é a ideia central que o autor pretende argumentar e defender ao longo do texto, tá? Aí nós temos a argumentação. O autor utiliza argumentos, evidências e exemplos. Argumentos, evidências e exemplos para sustentar sua tese. Isso envolve a apresentação de raciocínio lógico e convincente. Esse dissertativo que ele fala aqui, pessoal, é o dissertativo argumentativo, tá? Argumentativo. Porque o dissertativo anterior é isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Expositivo, tá vendo? Expositivo. O expositivo é toda essa tela aí, ó, que você tá vendo aí. Apresenta informações, linguagem objetiva, análise de conceitos, estrutura lógica, não tem descrições vívidas, que é o texto que nós vimos aí sobre esse texto que nós vimos aí, né, do tributário. Agora, o argumentativo é isso aqui, ó. Tese ou ponto de vista, tem a argumentação, tem uma conclusão. O dissertativo argumentativo, né, geralmente termina com uma conclusão que resume os principais argumentos e reafirma a tese. Isso aqui, pessoal, tudo argumentativo, tá? Dissertativo argumentativo. Beleza? E aí, tá aí, pessoal. Tá dizendo aí que nós temos também que esse texto é dissertativo, tem várias razões, né? Ele tem um ponto de vista, ele tem uma argumentação, ele tem uma objetividade e clareza. Ele é dissertativo, também expositivo, devido à sua ênfase na apresentação de informações sobre o papel do Estado na distribuição de renda e sua análise, beleza? Então temos isso aí, tá? Então temos aí bem estruturado para você que o texto dissertativo ele pode ser expositivo ou argumentativo. Se ele apresenta informações, apresenta dados, fatos, fica apresentando ali, ele é expositivo. Se ele tem uma tese, um ponto de vista, o autor se posiciona, tenta te convencer, ele é argumentativo, beleza? E aí, pessoal, com isso nós encerramos essa nossa aula aí de reta final falando sobre tipologia textual. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido este assunto. Eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, fui!